Oi, gente, voltei, conforme eu prometi nas minhas redes sociais. Eu estou gravando o número 2 aqui, o vídeo número 2, para falar sobre quem é que controla os nossos desejos, né? Essa temática, ela está dentro do meu livro Amar Ainda Vale a Pena. E eu vou começar a vender o e-book, eu vendi muito o livro físico. E eu, a princípio, consegui mais sucesso em Portugal do que no Brasil. Em 2012, né? Em 2009 eu lancei o livro, em 2004 eu fiz a pesquisa, em 2012 eu tive uma grande oportunidade de ser conhecida por algumas pessoas lá de Portugal e eu consegui vender muitos mais exemplares lá do que aqui. Hoje eu não estou mais vendendo livro físico. Quando eu olho para trás, que eu vejo meu livro físico, eu fico até triste de ver que ele está muito desatualizado. E que se eu escrevesse esse livro hoje, eu faria melhor. E eu resolvi fazer isso. Aqui onde eu estou gravando, na minha sala, vai aparecer muito barulho, porque eu moro numa rua muito movimentada, que sai na Avenida Engenheiro Caetano, e essa avenida ela é bastante movimentada. Sempre passa moto, carro, gente falando, então eu não vou parar de gravar por causa disso. Geralmente quem faz canal no YouTube pede para ativar o sininho, curtir, comentar, ajudar no canal. Comigo não seria diferente. E não é diferente, eu até gostaria que as pessoas fizessem isso, mas o objetivo de eu gravar esse vídeo são para os meus seguidores que pedem minha ajuda e que esperam mesmo que eu grave canal e que comentam, pessoas que eu conheço pessoalmente, pessoas que eu conheço pela internet, pessoas que querem minha ajuda. O objetivo aqui não é ficar rica, ganhar dinheiro, tanto que eu não fiz vinheta, eu não fiz um canal profissional esperando alcançar uma grana lascada com o YouTube. Eu sou uma mulher que trabalha com várias coisas, eu sou multifacetada, eu sou professora de manhã, à tarde eu trabalho como psicanalista, eu também sou corretora de seguros. Eu faço diversas coisas além de ser dona de casa. Então eu chego a trabalhar de 12 a 14 horas por dia. E o YouTube seria um novo trabalho, né? Eu não posso me dedicar a ele como um trabalho consistente, porque eu tenho meus outros trabalhos. Porém, eu preciso divulgar o que é que eu escrevo, do que eu falo, quais são os meus objetivos. E hoje eu estou aqui abrindo essa noite para falar sobre o que é que controla o nosso desejo. Então, como eu expliquei no vídeo anterior, a sociedade ela se estruturou machista, né? Ela se estruturou machista e ela é cruel tanto para homens quanto para mulheres. Então, hoje em dia, a gente tem aquilo que a gente chama de lutas de classes, né? A nossa sociedade aqui no Brasil é muito estratificada, então as pessoas nem sempre têm as mesmas, nem sempre não, as pessoas nunca têm as mesmas oportunidades. Há algumas pessoas que criam uma oportunidade para si mesmas, aquelas pessoas que estão abaixo da classe média e da classe média alta, elas têm que cavar uma oportunidade para si mesma. Essas pessoas têm que cavar uma oportunidade para si mesmas de uma forma muito mais esforçada do que aquela pessoa que nasceu numa sociedade mais abastada, né? Então, como a nossa sociedade é muito estratificada, os sentimentos, as escolhas sexuais, as escolhas amorosas, as escolhas de relacionamento, isso serve para todos os gêneros. Eu não estou falando só de homem e mulher. Tanto as pessoas não binárias, pessoas cis, trans, pessoas homossexuais. E quando eu falo que a sociedade é homofóbica, eu estou me referindo a todo tipo de preconceito contra gêneros que não sejam heterossexuais. Eu estou me referindo a todo tipo de preconceito. Então, quando eu me referi aqui, na minha fala, que a sociedade é homofóbica, eu não estou falando só de relacionamento homossexual entre dois homens. É também entre duas mulheres, é também contra as pessoas trans e todos os tipos de gêneros que se apresentam diferente dos heterossexuais. E tudo que eu vou falar aqui serve para todos os gêneros, porque hoje em dia as pessoas se relacionam mais pelo status do que pela sua própria essência, pelo status de profissão. Muitas vezes a pessoa vai querer um engenheiro, um médico, um advogado para se relacionar, um dentista, alguém famoso, pelo status da profissão da pessoa. E nem sempre no dia a dia, aquela pessoa que tem uma profissão de um status onde a pessoa ganha mais dinheiro e tal, nem sempre aquela pessoa vai ser uma pessoa muito legal de se conviver. Porque quem convive com a pessoa não é o profissional, é a pessoa. E às vezes a pessoa carrega em si sadismos, ironias, sarcasmos, mania de grandeza. E conviver com essas pessoas não é uma tarefa fácil. Então, assim, quando a pessoa vai se relacionar com outra,
ela sempre vai buscar verificar qual é o status de profissão da outra pessoa. Tanto que quando duas pessoas se conhecem, uma das primeiras perguntas que a pessoa faz uma para a outra é: o que é que você faz? Qual é a sua profissão? Se você está numa situação complicada, fica difícil de você dizer: ah, não faço nada, estou desempregado. Então não é nem para você procurar um relacionamento mesmo, porque tudo gira em torno do capitalismo e tudo gira em torno do status que a pessoa carrega. Esse é um ponto. Outro ponto são as exigências. As mulheres, elas têm que ter uma aparência de acordo com um certo padrão. As que estão fora dos padrões, elas são bastante questionadas. Por exemplo, eu mesma estou com 59 anos, estou acima do peso, tenho as marcas que o tempo fez e que a vida me fez, tenho lipedema. Então muita gente às vezes chega para mim e fala assim: ah, você é bonita, por que você não faz a bariátrica? Porque as pessoas, quando elas pensam, quando elas sugerem isso para mim, elas estão sugerindo que eu faça alguma coisa que gere um milagre na minha vida, como se automaticamente, ao emagrecer, eu ficasse muito bonita e a partir daí eu pudesse arrumar um homem. É isso que as pessoas às vezes falam para mim. Ah, você poderia arrumar um namorado, um homem, se você emagrecesse um pouco. Mal sabe essas pessoas que os homens, muitos deles têm fetiches e eles pouco estão se importando com o meu peso. Mal sabe essas pessoas que tem um monte de homem querendo se relacionar comigo, que sou eu que não quero. E assim, ficar dentro de um padrão de magreza, se arriscar. Uma vez eu procurei um médico chamado Dr. Cizenando para fazer uma cirurgia bariátrica que tem uma metodologia de colocar um anel dentro do estômago que pode ser retirado depois. E ele disse que eu poderia morrer nessa cirurgia, porque o meu problema não era obesidade, o problema era o lipedema. E eu iria emagrecer muito no rosto, na barriga, mas os braços e as pernas não. E eu iria começar a definhar de tanto emagrecer, porque eu não tenho problema de compulsão alimentar. Então, para o meu tipo não era indicado a cirurgia. Mas as pessoas não entendem isso e elas acham que isso é um milagre, que você parecer mais jovem é uma coisa que vai atrair mais relacionamento, que você não pode terminar sozinha. E tudo isso é introjetado na cabeça das pessoas. Para os homens é introjetado porque eles têm que ter sucesso, têm que ter um status de profissão, têm que ter dinheiro, tem que ser pegador e não pode recusar sexo. Aos homens é instituído um monte de pressão também, do qual muitas vezes os homens estão traindo e nem sabem por quê, nem eles às vezes mesmos estão sabendo. E é colocado: nossa, eles têm muita testosterona, eles precisam muito de sexo. E muita coisa é um mito, Porque, por exemplo, os espermas não ejaculados, eles são reabsorvidos pelo próprio corpo. E nem sempre o homem vai precisar tanto transar assim, como se prega por aí. Então, sempre ao homem, ao menino, desde cedo é ensinado pegar mulheres sem afetividade, e a mulher é ensinada a estar com tudo em cima para receber esse homem. E a ela é ensinado que ela tem que casar, ter filhos, ela não pode ser uma pessoa leviana, vamos dizer assim. E os tempos vão mudando, né? A liberdade sexual chegou para as mulheres, mas mesmo assim existe uma divisão entre aquelas mulheres que servem para casar e as mulheres que são só para se divertir. Ainda existe esse tipo de divisão até hoje. E é incrível que isso exista no ano de 2025 ainda. E hoje, é lógico que se você fosse entrevistar a menina que eu fui em 1976, as meninas elas estavam sendo preparadas só para ser mulher e dona de casa. E quando me perguntaram o que eu queria ser quando crescer, desde pequena, desde os meus 8 anos de idade, eu dizia que eu queria ser escritora. Não me passava pela cabeça que eu ia casar, crescer, ter filhos, ser dona de casa, mulher de alguém ou mãe somente. Meu sonho não era esse. Eu sempre gostei de escrever e eu queria ser escritora. Mas a maioria das meninas, em 1976, com 10 anos de idade, estavam pensando que elas tinham que se casar até no máximo 27 anos. Que se não casasse até 27 anos, já ia ser problemático para a vida delas. Quantas meninas da minha geração com quem eu conversava, o papo delas era esse. Era esse. Hoje, se essas pessoas existirem, que estudaram comigo no 4º ano, no antigo 4º ano primário, que hoje eu digo que se elas estiverem vivas,
Eu não sei se elas vão lembrar que elas tinham essas ideias, de que elas tinham que casar até 27 anos. Às vezes, numa reunião de meninas, elas debatiam qual era o máximo de idade que elas tinham que ter para se casar. Era impensável conversar nessa época, uma conversa de ter liberdade sexual, não se casar, ter uma vida sexual plena, ter desejos, transar à vontade. Isso era impensável. Depois isso começou a ser estimulado com o passar dos anos e as mulheres adquiriram liberdade sexual, mas elas ainda são muito estimuladas a casar, porque ainda existe muito filme, muita novela, comédia romântica, muito estímulo na mídia, dizendo que se a pessoa terminar sozinha, a pessoa é uma infeliz. Os finais felizes dessas manipulações sempre terminam em casamento. E geralmente é o vilão que termina sozinho, como se estar sozinho fosse uma coisa muito ruim. Estar sozinho não é estar sozinho é estar consigo mesmo. Eu sempre reparei nessas coisas. Então eu não tenho aquela gana, aquela ganância de ter um relacionamento a todo custo e a qualquer preço, e por isso eu vou ter que mudar minha aparência, senão eu não vou conseguir. E assim, é estranho dizer isso. E muitas pessoas acham que não vão acreditar em mim, mas tem muita gente querendo se relacionar comigo. E sou eu que não quero. E outro dia desse eu conheci uma pessoa que acompanha assim minhas postagens, comprou o meu livro, conhece a minha história de vida. E essa pessoa é um pouco mais nova do que eu. E o rapaz, ele é uns 10 anos mais novo que eu. E a gente acabou se encontrando num aniversário onde estava eu e meu filho. E essa pessoa começou a me dar selinhos, começou a me abraçar e dizer que me admirava muito pela minha história de vida, que eu sou uma mulher incrível, que eu sou uma mulher maravilhosa. E não parava mais de me beijar. Eu estava começando a me sentir constrangida por causa que meu filho estava lá. As pessoas começaram a rir, muitas pessoas começaram a rir disso, porque ele era um rapaz bastante bonito e mais novo que eu. E olhando para essa situação, eu também até ri da situação, porque as pessoas acham inadequado alguém querer uma mulher mais velha, que não seja rica, né? Porque eu não sou rica e eu não posso sustentar aquele rapaz. Se ele tivesse esse interesse, ele sabe muito bem que eu não sou uma pessoa capaz de sustentar um homem. Então, assim, é uma situação que as pessoas consideram inadequadas. Mas como um rapaz bonito, beijando tanto essa mulher aí, idosa, sei lá, fora dos padrões, né? E eu digo que se eu resolvesse ficar com ele, talvez a pessoa infeliz fosse eu, porque ele iria viver vida de solteiro, eu ia ser tipo uma mãe dele, e eu não seria feliz com aquela pessoa, é certeza. Eu tenho essa consciência, sabe? E eu acabo sendo debochada, porque as pessoas acabam não acreditando. Se eu for contar, não estou contando isso como vantagem. As pessoas acham que, imagina, a Cleide. Não, se ele fez isso na frente de todo mundo, inclusive do meu filho. E na hora de ir embora, ele me deu um beijo na boca, na frente do meu filho. Eu fiquei até meio constrangida. E meu filho deu risada. Ele falou: se é consentido. Até perguntaram pra ele: você não tem ciúmes da sua mãe? Que esse rapaz tá beijando sua mãe. Meu filho falou: se é consentido, se ela consentiu, eu não vou me meter. Se ele quisesse beijar ela fora, se ela não quisesse, aí eu iria me meter. Mas ela é uma mulher livre, ela tem direito. E nós fomos embora. Meu filho já é adulto também. Vida que segue. Não fiquei encantada, não fiquei apaixonada, não fiquei interessada nisso. Apenas achei curioso esse fato, porque eu fui observar as pessoas, a festa estava cheia, e eu fiquei observando a reação das pessoas em relação a essa atitude desse rapaz. E aí eu fiquei pensando, nossa, como a sociedade é machista e preconceituosa, né? Como os homens são estimulados a pegar mulheres a todo custo, a qualquer preço. Como as mulheres têm que seguir um padrão, se ela estiver fora do padrão, ou fora da idade esperada. Como essa mulher é criticada. Como as pessoas acham que tem algo por trás daquilo, que não seja aquilo, que a pessoa quer de mim uma coisa que não sou eu. E até hoje em dia existe um padrão de exigência de beleza da mulher, tudo estimulado pela mídia, e a mídia está estimulando tudo isso, porque tudo isso dá lucro, o casamento dá lucro, fazer procedimentos dá lucro, para tirar essa papada dá lucro. Até as crianças que são meus alunos, quando querem me afrontar, porque eu chamei a atenção e a criança não gostou, quando eu estou tentando colocar limite na criança, a primeira coisa que a criança fala, isso eu já ouvi de duas crianças, né? Eu não chamo de aluno, minhas crianças, que na verdade a gente é conhecido por aluno, né? Porque aluno significa sem luz. E hoje eu chamo de criança, de educando, de estudante, de tudo menos de aluno.
Mas vamos chamar de aluno aqui para todo mundo entender. Já tive uma aluna e um aluno que a primeira contrariedade chegou para mim e falou assim: ai, você tem nariz de Pinóquio, você tem nariz de bruxa. Falei, tenho sim, mas eu sou sua professora, independente do meu nariz ser de bruxa ou de Pinóquio, você vai fazer o que eu estou pedindo. Porque isso, aqui é a escola e aqui você não vai fazer tudo o que você quer. Não é para você bater no colega, não é para você fazer assim. Não é para você pegar as agendas que estão tudo em cima da mesa e jogar no chão. Aqui ninguém tem medo de você, eu não vou te obedecer. E mesmo que o meu nariz seja de bruxa, eu sou sua professora e você vai fazer o que eu estou pedindo? Sim. E acabou. Então a gente percebe que até uma criança de 4 anos já tem incutido em sua mente um padrão de beleza. Padrão de beleza esse que eu não tenho, que eu nunca tive e nem sei se eu pretendo ter. Então, não se pode mais envelhecer. Eu tendo 59 anos, não podia ganhar aqueles beijos na boca, por quê? Eu ganhei. Ganhei e permiti. O rapaz, o homem, por exemplo, não pode se apaixonar por quê? Por que ele tem que pegar a mulher sem nenhum afeto, sem nenhuma afetividade? Por que tem que reprimir tanto o sentimento do homem? Por que o homem não pode chorar? Por que o homem não pode amar uma mulher de verdade? Pelo que ela é e não pelo que ela tem. Não por sua beleza ou por seu dinheiro. Porque a mulher que tem dinheiro também, ela também não só fica sozinha se quiser. E assim vai indo. E assim vai caminhando a humanidade. E o que acontece? Quem controla o nosso desejo hoje é o capitalismo. As pessoas, elas fazem questão de se passar por pessoas da elite. Elas vão lá no shopping, compram aquela camisa lá do jacaré, que vocês sabem, né? Qual camisa que é? De R$ 500, e pagam em 10 vezes para se passar por alguém da elite. Compram um tênis caro, um sapato de couro caro, inúmeras prestações. Começam a se endividar para se passar por alguém que a pessoa não é, para impressionar, às vezes, uma mulher. A mulher também se endivida para fazer procedimento, para ficar mais bonita. A beleza natural está se extinguindo. E aí a pessoa, principalmente as pessoas da mídia, que trabalham já há muitos anos, ou que trabalham rebolando aí, dançando, ou que trabalham como atrizes, elas começam a fazer muitos procedimentos porque não estão aceitando a idade. E às vezes ficam desfiguradas porque elas... as pessoas viram um produto. A pessoa é um produto. Se ela deixar de ser aquele produto, ela não vai mais ela não vai mais conseguir se vender, não vai mais conseguir ganhar dinheiro. Então, a pessoa fica desesperada tentando não envelhecer, tentando não se enfeiar, principalmente as mulheres, né? E também aí o amor e sexo vira uma questão de desempenho, né? Existe essa palavra desempenho sexual, pílulas que mulheres e homens tomam para ter mais hormônio, para conseguir um desempenho sexual ótimo. E tudo se transforma num produto. Inclusive nós mesmos nos transformamos em produtos. A gente é um produto e as pessoas se vendem e elas se colocam nos aplicativos de namoro como se fosse carne exposta no açougue, um produto perfeito, um objeto perfeito para ser usado, ou um objeto perfeito para ser descartado. E se você não for igualzinho, se você editar a sua foto, você for no encontro e você não for igualzinha como você está na foto, se esses defeitos que eu tenho de pele, que são marcas de acne, aparecerem, nossa, o homem já não me quer mais, porque ele marcou encontro comigo e eu apareci com meus defeitos lá, e não editei a minha cara para ir no encontro. Nossa, que tragédia, não? Então, pouco está valendo a tua essência, o teu valor. E outra coisa, não é todo mundo que vive numa bolha da classe média alta. Então, uma mulher da classe média alta, da classe alta, que estiver acima do peso, se ela não tiver lipedema, que nem eu tenho, porque o lipedema ali só some com cirurgia. É uma gordura que inflama, é uma doença. E que acumula gordura irregular nos braços e nas pernas. E eu tenho muita gordura nos braços e pernas. E não é uma coisa que você perde com cirurgia bariátrica, nem mesmo com um regime só. Tem que ter uma série de tratamentos para eliminar essa gordura. E assim, por exemplo, se eu não me aceitar, eu já deveria ter me matado, então. Já deveria ter me matado, porque eu não sou esse produto. Eu não vou estar à venda. Então eu não consegui me transformar nessa mercadoria perfeita que as pessoas querem que eu seja para conseguir um homem, para conseguir sucesso, para conseguir dinheiro. Eu não sou essa mercadoria. Então eu estou fora do padrão. O que eu mereço? Estar
está morta num caixão, enterrada, esquecida, a minha essência, minhas ideias, o que eu escrevo, o que eu penso, a minha luta, os meus valores, nada disso conta. E, infelizmente, muita gente está contaminada por isso. E hoje a gente tem uma vitrine no Instagram de mulheres perfeitas, de homens perfeitos, entre aspas, né? Pra gente ver. E se a gente for se comparar, a gente se mata, porque a gente nunca vai conseguir chegar naquele padrão, não sendo uma pessoa abastada. Não vai conseguir chegar. E o que a gente vê nessa estratificação social, nesse relacionamento escolhido por classe social, de acordo com a luta de classes, e pessoas tentando se passar pela elite, sem ser elite, mesmo as pessoas da classe média alta, elas não são da elite. Porque quem é elite é só latifundiário, grande empresário, grande mesmo. E banqueiro, que é o pior de todos. O banqueiro ele não produz nada e ele massacra os outros. Ele vai viver de juros e até de dívida que você faz para poder se manter naquele patamar, para comprar uma bolsa de 100 milhões, para colocar uma joia no pescoço do cachorro. Tudo às custas de massacrar o pobre, de massacrar quem mal tem o que comer e que está fazendo uma dívida imensa num cartão para poder pôr comida à sua mesa. E o banco lucra com isso, com esses juros sobre juros. Empréstimo que a pessoa faz para poder pôr comida à mesa. Enquanto isso, esses juros sobre juros, às vezes, são usados para dar uma joia para o cachorro da mulher do banqueiro, não é nem para a mulher do banqueiro. E isso é uma afronta. Isso é desumano. Isso é uma coisa que ninguém está pensando, que ninguém está sabendo. Que muita reclamação aí que a elite fez foi para manter esses luxos. E aí eles começam a estimular pela mídia que as pessoas de classe média, média baixa, pensem assim também. As pessoas de classe média muitas vezes começam a se sentir como se fosse da elite, só que elas não são. Só porque elas fizeram uma viagem internacional, só porque elas conseguiram comprar uma roupa de marca parcelando 1000 vezes no cartão, elas saem desfilando, elas menosprezam aquelas pessoas que não estão dentro desse quadrado. Só que elas não são da elite, não são. Quem é da elite mesmo tá lá colocando joia no pescoço do cachorro, tá comprando bolsa de 100 milhões de dólares para usar uma vez só, 100 mil reais, e achando que comprou barato. E elas podem fazer isso, porque elas estão sacrificando a vida de outras pessoas. Enquanto elas estão fazendo isso, a gente tem criança pegando comida no lixão para comer, pegando coisa no lixão para vender. E isso é o que controla os relacionamentos. As pessoas, elas recebem um turbilhão assim, de estímulos, tanto na internet, quanto na televisão, quanto em tudo, no cinema, em tudo que elas vão, elas recebem um estímulo para se projetar como se fosse alguém da elite, para ter status social, para ter posição, para ter um corpo X, para ter um desempenho X na cama. E assim, o sexo é um produto, o relacionamento é um produto, a vida é um produto. E se você não é esse produto, você está fora. É por isso que eu gravo esses vídeos. Pode parecer cruel, mas é isso. É isso. E eu que sou essa poeta aí, eu gosto das pessoas pela sua essência. Eu me apaixono pelas pessoas por outros motivos. Não é pela sua beleza e nem pelo seu dinheiro. Porque eu trabalho de 12 a 14 horas por dia para não depender de ninguém para nada. Então eu não preciso arrumar um homem para me sustentar. Se eu gostar de um homem, eu gosto dele mesmo. De verdade. Se eu não gostar, eu não gosto. Eu tenho a liberdade de escolha. Porque eu fui criada pela minha mãe. E por mais defeito que minha mãe tivesse, ela me criou para ser independente. Ela sempre disse, desde os meus 13 anos de idade, que eu escuto que eu não tenho que depender de homem nenhum para nada. E eu cresci assim. Só que ao contrário de mim, eu vejo que muitas mulheres foram criadas para depender dos homens. Inclusive, elas são dependentes emocionalmente também. Às vezes, quando ela... olha, eu já tive dependência emocional. Eu me libertei com muita terapia, mas eu não fui criada para ser dependente. Eu tive por outros motivos.
E eu digo agora, é isso que é mal dos nossos relacionamentos. É a mídia, é a sociedade, é tudo, é tudo. Então, chegou a hora de refletir sobre o que eu estou falando. Refletir sobre as nossas escolhas, sobre o caminho dos nossos desejos. Será que nós conseguimos desejar diferente? Será que nós conseguimos sentir o outro como sua essência? Desculpe, desculpe. Como sua essência e não como sendo um produto. Eu esqueci minha água. E é isso. Eu vou encerrando por aqui e deixo esse convite a essa reflexão. Até a próxima.